Olá, meu nome é Fernando Gasparetto, seja muito bem-vindo a esta aula. Vou chamar de aula assim, que nós vamos conversar. É um bate-papo? É um bate-papo, mas é uma aula? É uma aula porque, da maneira mais didática que eu puder, eu quero falar com você a respeito do tema batismo. Então, o que é o batismo, o que isso representa, o significado, enfim, e tantas outras perguntas que de repente podem surgir a respeito desse tema. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, você vai assistir pela curiosidade a respeito do tema e talvez para se preparar para ensinar alguma outra pessoa a respeito do batismo, ou talvez você seja uma pessoa que queira se batizar ou já pensou em se batizar, ou talvez tenha começado a frequentar uma igreja, mas ainda não sabe exatamente o motivo pelo qual você deveria se batizar. Você quer entender mais a esse respeito? Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, neste mini curso sobre batismo, vamos procurar responder a vocês algumas das perguntas mais importantes a respeito desse tema. A começar por, qual o significado do batismo nas águas? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, o batismo nas águas simboliza o pacto entre Jesus e a pessoa que o recebeu como Senhor e Salvador. Palavra-chave aqui, pacto, aliança, compromisso. O fato, esse momento do batismo, ele significa um pacto. Você está fazendo um pacto com aquele que você recebeu em sua vida como seu Senhor e Salvador. Veja, para você passar pelas águas do batismo, você primeiramente tem que ter tido uma experiência, tem que ter conhecido e tem que ter decidido seguir a Jesus Cristo e tê-lo como seu Senhor e Salvador. Então, é um pacto, uma aliança. O batismo também significa, dentro dessa mesma linha de raciocínio, a morte do velho eu e a ressurreição para uma nova vida. Nós costumamos falar a quem vai se batizar, costumamos dizer que o batismo ele representa, ele está muito linkado com a figura de um funeral, onde a pessoa ela é velada e aí ela vai ser enterrada e, como nós cremos que o velho homem deve ser enterrado, o homem que praticava pecado, o homem que era rebelde contra Deus, o homem que estava morto, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, então enquanto estava no pecado estava morto. Este homem revive, assim como nós conhecemos a história de Jesus Cristo, sabemos que ele morreu naquela morte de cruz, e após 3 dias, ali no túmulo ele ressurgiu, ressurreto. Da mesma forma, o batismo significa quem se batiza está morrendo, é enterrado e submerso, e ele ressurge com Cristo, nova criatura, pronto, disposto, comprometido a viver uma nova vida com Cristo. Efésios 2, versículo 1 diz assim, e vos vivificou. O que é vivificar? É tornar a viver, é fazer alguém se tornar a vida. Então, algo que estava morto foi vivificado, passou a ter vida novamente, ressuscitou. Então, Paulo aqui na carta aos Efésios diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos 6, versículo 3 diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Olha só. Versículo 4 diz, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Não sei se você já percebeu, comecei a falar do batismo, dei um significado para o que simboliza o batismo, mas esse significado não é aleatório, não é baseado no nada, porque absolutamente tudo que um cristão deve fazer, todas as práticas que ele cumpre, todas as regrinhas ou orientações ou direcionamentos, estarão de acordo com o que nós chamamos, o nós reconhecemos como a palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós nos batizamos porque essa é uma direção bíblica. E a Bíblia, ela nos explica o significado do batismo. Então, no batismo, somos enterrados e ressurgimos em uma nova vida com Cristo, comprometidos a segui-lo e a seguir as suas direções. Por que devemos nos batizar? Segunda pergunta. Além do óbvio, né? Pelo que nós falamos a respeito do significado, se isso faz sentido para você, você vai querer se batizar. Mas
Mais do que simplesmente entender o que significa o batismo é uma ordenança de Jesus. Então, poxa, entendi o significado do batismo, então posso escolher por batizar ou não? Depende. Se você decidiu seguir Jesus como teu Senhor, teu dono, e ele lhe dá uma ordem, você segue a ordem. Então esse é um dos motivos. Bom, é o principal motivo pelo qual nós devemos nos batizar. É uma ordenança. Olha o que diz Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem. E tem mais. Jesus foi batizado. Veja só que coisa linda, tá? Mateus 3, versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Veja só que legal isso, que bacana. Jesus precisava se batizar? Veja só, o batismo significa um pacto entre o homem e o seu Senhor Jesus. O batismo significa morrer para os pecados e ressurgir nova criatura com Cristo, livre dos pecados. Jesus, quando veio à Terra, viveu como homem, mas ele não pecou, a Bíblia diz. Então, pela lógica, Jesus precisava ser batizado, passar pelas águas do batismo? De jeito ou maneira, de jeito nenhum. Porém, Jesus diz aqui para João Batista. João Batista reconhece que ele não precisa do batismo, mas ele diz: convém cumprir toda a justiça, ou seja, eu preciso dar exemplo como homem de algo que é uma ordenança que todo homem deve fazer. Então eu, como homem, vou passar pelas águas do batismo para ser exemplo para todos os demais. Então veja só que legal. E aí, outro motivo pelo qual nós devemos nos batizar, além de ser uma ordenança de Jesus e de Jesus também ter se batizado, é porque os discípulos que foram escolhidos por Cristo, preparados por Cristo durante o seu ministério de 3 anos até sua morte, até a ressurreição e depois de ele ascender aos céus, os seus discípulos eles continuaram praticando, porque eles entenderam que havia uma ordenança e que eles deveriam continuar pregando o reino de Jesus, o reino dos céus e batizando. Então, os discípulos praticavam continuaram praticando esta ordenança, este mandamento. Atos 2:37 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja só, os discípulos, eles também, olha, Atos 2 aqui é o momento do Pentecostes, é o momento em que o Espírito Santo vem e capacita os discípulos a continuar a obra que Cristo havia determinado para eles. O mandamento de ir pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos para ele. E aqui, o Espírito Santo vem. E aqui Pedro, né, faz uma pregação, milhares de vidas têm uma experiência com o Espírito Santo e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E aqui ele segue com o direcionamento de Jesus. Agora que vocês aceitaram a Cristo, tiveram uma experiência com Jesus e agora tem aí o Espírito Santo dentro de vocês. Próximo passo, arrependam-se e se batizem, ok? Então os discípulos seguiram a prática desta ordenança. Como se batiza? Tá? Talvez você já tenha visto vários tipos de batismo, mas se você for ver o significado da palavra batismo, vem da palavra baptismos do grego, que significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. Ou seja, vamos lá, Atos 8, versículo 38 diz assim: E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aqui é um episódio é um dos mais importantes, assim, eu acho que é um dos mais relevantes para quem quer estudar esse assunto sobre o batismo. Então, nós temos aqui Filipe pregando, né? Ele viu um eunuco numa carruagem
lendo o livro de Isaías, e ele estava com uma cara de que não estava entendendo, e ele chega junto, começa a conversar, e aí explica e mostra que aquela profecia que ele estava lendo lá em Isaías dizia respeito a Jesus, fala de Jesus, ele aceita Jesus, e aqui nós seguimos. Eles viram um lugar que tinha uma espécie de um riacho com água, né? E aí eles desceram do carro e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais. O eunuco, jubiloso, continuou seu caminho. É um episódio miraculoso aqui, que simplesmente Filipe foi teletransportado de alguma maneira, ele sumiu de um lugar e foi parar em outro, um episódio miraculoso da Bíblia. João 3 diz assim, João 3:23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Por que precisa ter uma quantidade significativa de água? Porque o batismo significa imergir. Então a pessoa é batizada como? Ela é mergulhada completamente dentro da água e volta. É assim que a prática do batismo bíblica deve ser aplicada. Quem que pode realizar o batismo? Uma curiosidade, né? Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança foi dada a quem? Para os discípulos de Jesus. Então, para os discípulos de Cristo. Quem pode realizar o batismo? Um discípulo. A prática mais comum dentro das igrejas cristãs, evangélicas, pentecostais, é que um pastor ou uma autoridade, ou um sacerdote dentro da igreja geralmente conduz este processo ou batiza as pessoas que tomam essa decisão e que fazem parte daquela comunidade. Tá? Mas, biblicamente falando, todos os que são discípulos estão aptos a batizar alguém que queira passar pelas águas do batismo. O batismo salva? Essa é uma pergunta polêmica, mais fácil de ser explicada biblicamente. Tá? Marcos 16 diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muito importante isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem será condenado? Quem não crer, não quem não for batizado. Mas quem crer vai passar pelo batismo porque entende que o batismo é uma ordenança de Jesus. Mas o batismo em si não salva. Veja Lucas 23, versículo 39, diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que isso significa? Ó, veja só para traduzir para você que não está acostumado com a leitura da Bíblia, este é o episódio em que Jesus está na cruz, de um lado um ladrão, do lado outro ladrão, estava sendo crucificado junto com Cristo. Um ladrão está zombando, falando alguma bobagem ali e tal para Jesus. O outro ladrão fala assim: que isso? Esse homem que está aqui, ele não fez nada, ele não tem culpa nenhuma. Naquele momento ele reconhece Jesus ali como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. E eles estão ali na cruz, estão prestes a morrer. E aí ele crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e o recebe. E Jesus vira para ele e fala: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este ladrão não teve tempo de passar pelas águas do batismo, mas ele foi salvo. É o que a Bíblia diz. O batismo ele não salva, mas ele é parte deste processo de salvação. 1 Pedro 3,21 diz assim: Não sendo a remoção da imundícia da carne, está falando a respeito do batismo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Eu tomo essa decisão porque eu tenho consciência de que eu estou assumindo esse compromisso por meio de Jesus Cristo para com Deus. Agora mais uma pergunta: quem pode ser batizado? Voltamos para aquele episódio de Felipe e o eunuco. Em Atos 8, versículo 30 diz assim: E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. Voltando um pouquinho, eu já contei para você mais ou menos, mas correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ele está perguntando para o eunuco se o que ele está lendo lá na Bíblia ele está entendendo. E ele diz: Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Uma profecia a respeito de Cristo. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Pergunta, né? Filipe, você sabe de quem está falando? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Ele falou, olha, Isaías está falando de Jesus, queridão. Tá? E aí versículo 36 diz assim, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, esse texto nós já lemos, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Então nós entendemos que o batismo era uma ordenança de Jesus e o ensino do batismo era algo que era ensinado para os novos convertidos. Talvez você que está me ouvindo aqui nesta aula seja um novo convertido, talvez não tenha ainda passado pelas águas do batismo e agora você está entendendo mais a esse respeito e próximo passo é tomar a decisão por se batizar. Nós entendemos que após se decidir por Cristo, você não deve se demorar para se batizar. Se você já aceitou Jesus e quer cumprir todos os seus mandamentos, suas ordenanças, né, tem um texto bíblico que fala que aquele que me ama, ele cumpre os meus mandamentos, ele segue as minhas direções. Jesus falando isso. Então, não tem por que se demorar a batizar. Se você tem esse entendimento, já tem esse entendimento, batize-se o quanto antes. Agora, qual é o critério para se batizar? Então, voltando lá no texto Atos 8. Aqui, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? É a pergunta do eunuco para Filipe. E aí Filipe disse, é lícito, se você crê de todo o coração. O que o eunuco diz? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê, você está apto a passar pelas águas do batismo. Uma pergunta polêmica, porque nós temos algumas visões cristãs que acreditam nisso. Eu, particularmente, pelo entendimento bíblico, não. E a comunidade que eu faço parte e sirvo. Nós devemos batizar bebês? Biblicamente, como nós entendemos isso? Marcos 16, 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Para crer, para acreditar em algo, para tomar uma decisão por acreditar em algo, você precisa exercer a sua fé em Jesus. Você precisa pensar a respeito, ter uma capacidade de raciocínio e decisão, você precisa ter consciência disso. Um bebê, ele não está apto para exercer a fé em Jesus ainda. Naquele momento, ainda como bebezinho, ele não consegue expressar o seu desejo e nem entender a realidade, ou entender Cristo, ou tomar uma decisão por seguir a Cristo, ou assumir esse compromisso para toda a sua vida. Então, por isso, nós cremos que bebês não devem ser batizados. A partir daí, se você hoje já faz parte de uma comunidade cristã, e essa comunidade, com certeza, se é cristã, segue a Bíblia, ela de tempos em tempos, ela promove esse movimento do batismo. Se você assistiu essa aula e entendeu isso e crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, já aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, quer deixar em definitivo a prática do pecado, quer a ajuda do Espírito Santo para cada dia pecar cada vez menos e viver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, batize-se. Busque o pastor da sua igreja, busque uma liderança da sua igreja e fale para ele, quero me batizar. E aí no dia do batismo você vai ver, geralmente, algumas igrejas fazem o batismo em algum lugar externo, algumas comunidades gostam de fazer isso na praia ou em rio mesmo, ou, às vezes numa cachoeira ou num lugar aberto e natural. Algumas igrejas têm o que a gente chama de batistério. Eles promovem o batismo dentro do próprio espaço ou do templo onde eles têm uma banheira, uma piscina, onde é possível mergulhar a pessoa completamente. E aí, se é esse o caso, quando no dia do batismo você deve levar uma troca de roupa, porque você vai com uma roupa e essa roupa vai ficar molhada e você vai ter que se trocar depois tomar cuidado por uma questão de cautela mesmo, porque várias pessoas vão testemunhar esse movimento ali na igreja ou no local onde você estiver. Então toma cuidado para não usar roupas transparentes. É recomendável usar roupas escuras. Algumas comunidades cristãs ou evangélicas, pentecostais, elas até usam uma bata, porque aí a bata fica por cima, né? E se isso vai acontecer no momento do culto, só ficar atento para você não perder o momento em que o pastor ou a pessoa que vai estar dirigindo esse momento vai chamar os batizandos para serem batizados. Ok, basicamente uma aula rápida, 19, 20 minutinhos aqui de aula,
para você conhecer um pouco a respeito deste tema e quem sabe após esta aula de fato tomar a decisão pelo batismo. Vai ser um momento muito especial da tua vida. Você nunca mais vai esquecer. Você pode até guardar essa data como uma data que você vai comemorar o seu 2º aniversário, um momento de um novo nascimento, onde você marca de forma, vamos dizer assim, documental, um momento em que você decide definitivamente nascer de novo para viver uma vida com Deus. Então, se você vai tomar essa decisão, já lhe parabenizo por antecipação. E se tiver alguma dúvida a esse respeito, me mande mensagem, deixe um comentário aqui, ok? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até uma próxima aula, um próximo vídeo aqui.